Bom, vamos lá para mais uma atualização aí de mercado. Comentar um pouquinho aí o que a gente teve nessas últimas 2 semanas, até na última semana aí, novidades interessantes aí com relação à liquidez do mercado, na reunião do Fed, o fim do QT, agora no dia 1º de dezembro, que pode ser bem interessante aí para a gente, algo que eu estou esperando há bastante tempo. E também quero comentar um pouco que eu tenho visto muita gente na internet, gente que me chama falando: o ciclo está acabando, o ciclo acabou. O pico foi agora 126 mil em outubro, estamos dando o final do ciclo de 4 anos e não vai ter off-season. Tem muita gente falando isso. E eu quero dar minha opinião, minha visão a respeito disso. Eu acho que as coisas mudaram muito. Tá? Como eu sempre falo, o ciclo de 4 anos ele não existe, ele foi só uma coincidência com o ciclo de liquidez. E também com o halving, né? Como a produção de bitcoins ela era muito maior, o halving tinha mais impacto. Eu acho que isso, a tendência é que agora cada vez vai ficando mais para trás, até que a gente não vai ter mais esse impacto. E esse ciclo de 4 anos vai ser completamente quebrado. Eu acho que daqui para frente, posso estar errado, mas é o que eu estou vendo, até pelo ciclo de liquidez como está o mercado agora, eu acredito que a gente vai ter que começar a analisar mais momento a momento do mercado, é, especificamente do que de fato ali é, seguir uma receitinha de bolo, um ciclo de 4 anos, chega outubro, novembro, dezembro, o mercado estoura e depois chega o final do ciclo, que acaba, que bate 150 mil. Eu acho que isso daí vai ficar para trás. Claro, o ciclo pode fazer, continuar seguindo? Pode, mas a gente tem que ver aí, baseado no ciclo de liquidez. Acho que tem coisas muito mais importantes que a gente tem que avaliar, muito mais macro do que de fato ali o ciclo de 4 anos do Bitcoin tem o impacto do halving, que eu acho que isso está cada vez menos relevante aqui. E também com relação às altcoins, muita gente falando que mudou, que o comportamento das altcoins mudaram. Eu não vejo assim. Fala que o Bitcoin subiu esse ciclo, as altcoins não, sim, isso é fato, isso é um fato, mas por quê? Não vejo que as altcoins mudaram, e sim, o momento da liquidez está diferente. Eu vou até mostrar aqui, a gente teve essa notícia aqui do Fed, que a gente vai ter agora dia 1º de dezembro, o fim do QT, tá? O que é bem interessante. E aqui a gente consegue ver nesse gráfico o gráfico do ciclo de liquidez. E a gente consegue ver em 2020 para 2021, quando a gente teve aquele estouro, aquela altitude gigantesca ali, a gente consegue ver que teve um pump no balanço do Fed, tá? O que que é esse gráfico aqui? É quando o Banco Central está aumentando o balanço e quando ele está reduzindo o balanço. Significa aumentando o balanço, ele está pondo liquidez no mercado. Reduzindo, ele está tirando. Como se ele estivesse pondo dinheiro no mercado e tirando dinheiro do mercado. O ciclo passado, como a gente teve a pandemia, ele estourou de pôr dinheiro no mercado. Então a gente teve aquela out-season. Agora, esse ciclo inteirinho, ele está retirando dinheiro do mercado. Então a gente está passando aí um ciclo é, inteirinho de redução de balanço. E é isso que vai acabar agora, dia 1º de dezembro. Eles vão parar de reduzir. Não significa que eles vão aumentar, tá? Mas eu acho que parar de reduzir é muito importante, tem um impacto gigantesco, tá? Não só a questão de aumentar, não precisa aumentar para a gente ter um retorno muito interessante. Só de parar já é suficiente. Então, eu acho que isso aí vai ser uma coisa bem interessante, principalmente para os ativos menores, tá? As altcoins, elas têm muito mais sensibilidade a isso. Então, parando de reduzir, vai ser um momento bem interessante. E a questão do Bitcoin ter subido esse ciclo, as altcoins não, eu vejo bastante por isso, né? As altcoins, principalmente pela questão do balanço, mas o Bitcoin ele subiu pela questão de ETFs, uma questão muito mais institucional, fazendo as compras desses Bitcoins. Então, se a gente não tivesse ETFs, não tivesse o institucional, estaria tudo na mesma. Eu acredito que o Bitcoin estaria ali junto com as altcoins, indo e vindo, uma coisa bem complicada, todo mundo fala, nossa, tá estranho. E aí eu acho que ia ficar mais claro para todo mundo que o ciclo quebrou. Só que como teve essa entrada de ETFs, essa entrada de institucional, que segurou o Bitcoin e não segurou as altcoins, ficou essa impressão de que o ciclo está funcionando, o Bitcoin está subindo,
A altcoin não está subindo, então a altcoin parou de funcionar, a altcoin mudou. Mas não, eu vejo muito mais o Bitcoin subiu pelos ETFs, pela entrada institucional, mais sendo visto aí agora como um ativo de segurança, como uma solução também como o ouro, e as altcoins estão como ativos de risco ali, tudo parado. Então, esse fim do QT eu acho que pode ser aí um dos pontos bem interessantes, com juros que continuam abaixando. Também agora no começo do ano que vem vai ter a troca do presidente do Banco Central. Dependendo de quem entrar aí, pode ser algo bem interessante para a gente. A gente não sabe se vai entrar alguém com uma postura mais expandir o balanço, reduzir os juros mais rápido, se for isso. Isso aí pode ser bem interessante, pode até prolongar, estender mais o ciclo, porque vai ter mais liquidez entrando. Então é isso que a gente tem que ver, momento a momento, o que está acontecendo. Como a gente teve esse ciclo todinho de redução de balanço. Só que, como eu já falei, confundiu a gente porque o Bitcoin subiu, mas mais com uma postura completamente institucional. E eu vejo que, assim, se a gente pegar aqui os gráficos, vamos avaliar como é que está a situação. O Bitcoin, a gente vê ali na mesma, tá? Depois daquela queda que a gente teve, o Bitcoin tá na mesma ali lateral, sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai, num canal, acho que aí desde julho, ó, tá nesse vai e vem que não sai do lugar. Se a gente vê aqui, as altcoins estão em mínimas, as altcoins estão em mínimas, mínimas, tá muito baixo, tem altcoin em valores baixíssimos, baixíssimos, então o mercado tá bem corrigido. Isso aí, eu não vejo sinal nenhum de topo. Como? Altcoins em mínimas. Topo geralmente é marcado muito claramente aí por uma euforia, um FOMO. O varejo adora comprar topo, então, assim, o topo geralmente é aquela puxada grande que a gente tem, onde o varejo todo compra, todos os investidores pequenos compram, para depois tomar na cabeça no final, né? Onde os grandes tiram dinheiro, manipulam, fazendo aí uma cascata de liquidações. Então, a gente não teve nada disso. A subida do Bitcoin eu vejo uma subida bem saudável, foi uma subida relativamente lenta e saudável, é, sem nenhum momento de fome extremo, altcoins lá embaixo. Outra coisa interessante aqui para a gente ver da dominância do Bitcoin. Subiu para caramba, né? A gente teve aquela início de queda, começou um movimento corretivo. E como eu já tinha até comentado, outubro geralmente é um momento aí que ele tem uma recuperação de dominância, como a gente teve aqui. Vamos ignorar esse dia do crash, que foi um dia bem manipulado aí, um dia que a gente pode deixar para fora, porque não saiu muito fora do padrão, né? Depois desse dia ele continuou tendo uma recuperação da dominância do Bitcoin, que é bem comum para essa parte do ano, outubro. Agora, o que é interessante parece que está querendo mostrar aqui uma confirmação da queda, tendo essa pequena recuperação para depois voltar a cair. E tudo me parece que sim, porque agora a gente vai ter o fim do QT dia 1º de dezembro. Então, isso aqui pode se reverter em queda e a gente começar um movimento de correção na dominância, o que pode levar a gente para uma out-season. O que eu acho bom também, bolsas americanas em máximas históricas, em regiões de máximas. Outra coisa interessante para a gente ver aqui é o ouro. O ouro também iniciando um processo de correção bem interessante, já parece que atingiu o topo. Será? Vamos ver nas próximas semanas se atingiu o topo e já iniciando correção. Isso pode ser também interessante para esse dinheiro ir para o mercado. Então, todos os fatos estão conforme aí a gente espera, tá? Não tem nada fora, tá? Então, tá bem, bem, bem interessante. Vamos aguardar, vamos ver como é que vai ser nas próximas semanas. Tem algumas coisas aí para a gente ficar em alerta, como a questão do fechamento do governo americano. Isso é muito importante, isso precisa reabrir, isso é um ponto de risco, de alerta para a gente ficar. Tem que abrir, o quanto antes tem que retomar isso. Mas a questão dos Estados Unidos com a China já amenizou, que foi a causa dessa manipulação gigante aqui nesse dia em outubro. Então, vários fatores aí caminhando, o QT indo para um fim. A gente teve uma queda agora depois da reunião do Fed. É, sempre depois da reunião do Fed a gente pode avaliar aí no mercado, a gente vê uma queda, sempre. Parece que sempre depois da reunião do Fed, alguns dias depois o mercado segue em queda. Vejo esse comportamento já em várias últimas reuniões. Passa a reunião, o mercado segue em queda e depois o mercado tende a voltar a subir. Então,
tudo dentro do esperado. Boas notícias aí para começo de dezembro, já o fim do QT, isso é um dos bons catalisadores que a gente está esperando. Então, vamos acompanhar, vamos ficar de olho no mercado. Claro, as coisas podem sempre mudar muito rápido, esse tipo de mercado, as coisas são muito rápidas, então qualquer notícia, qualquer coisa pode mudar muito, então a gente tem que acompanhar momento a momento, mas até agora tudo segue aí de uma forma bem interessante.